Olá, tudo bem? Sejam bem-vindos, sejam bem-vindas à Live Aula 4, onde eu falo para instrutores de Pilates que têm interesses no assunto de gestão e administração dos seus estúdios. Hoje eu vou falar sobre 7 erros importantes que você pode estar cometendo no seu estúdio, que podem estar fazendo ele não alavancar e não gerar renda, faturamento e não gerar sucesso no seu empreendimento. São 7 erros comuns, importantes, que eu já cometi e hoje eu vou estar aqui dividindo com vocês que querem se preparar para 2021, começar o ano já organizado, com uma boa gestão, com uma boa administração do seu estúdio de Pilates. Então, se você é fisioterapeuta, instrutor de Pilates, instrutora de Pilates, profissional de educação física que tem interesse no assunto de gestão e organização, administração do seu estúdio, está precisando fazer essa ordem, essa organização administrativa, financeira, esteja aqui com a gente até o final. Chame os amigos, compartilhe essa live. Toda quinta-feira eu vou estar aqui dividindo assuntos como esse. E hoje, não menos importante, eu vou falar exatamente sobre esses 7 erros que eu já cometi durante 5 anos que eu atuo no meu estúdio e espero que você que esteja cometendo aí possa rever, possa repensar para começar 2021 de forma diferente, sem cometer os mesmos erros. Eu sou Sabrina Magalhães e ajudo instrutores de Pilates aí a organizarem, a alavancarem seus estúdios através do método que eu aplico no meu estúdio, que é o método Gestão Corpo Pilates 2x, que dobrou a minha renda, o meu lucro, durante esses 5 anos. Então, esteja aqui comigo até o final, que eu vou estar dividindo aqui com vocês dicas e estratégias importantes sobre esse assunto. Eu já vou começar falando sobre esses 7 erros que a gente realmente comete, e o primeiro deles é não encarar o nosso estúdio de Pilates como um negócio, como uma empresa, como um empreendimento, que ele seja de pequeno porte, que seja uma empresa de pequeno porte, que seja um negócio pequeno, mas que ele seja encarado como um comércio, como um negócio que precisa gerar faturamento para gerar lucro, Precisam ter receitas para poder gerar lucro. E para isso, eu não posso abrir a porta do meu estúdio e querer somente atender. Eu tenho que entender de gestão, de administração, de gerência, de organização financeira, de marketing, de controle, de tarefas administrativas. Eu sei que nós, fisioterapeutas, profissionais de educação física, não aprendemos isso na faculdade. Então, esse é o maior erro, é a gente sair da faculdade com todo o nosso conteúdo, com toda a nossa habilidade técnica que a gente traz da faculdade, com toda a nossa bagagem e querer abrir o nosso negócio próprio, que ele seja pequeno, que ele seja de médio porte ou grande, mas é um negócio. E a gente querer fazer isso sem o conhecimento devido. Então esse é o primeiro erro que o instrutor de Pilates, que tem aí o seu estúdio de Pilates e que pretende aí abrir o seu estúdio de Pilates, é o primeiro erro que ele comete. É abrir o seu empreendimento e não encará-lo como um negócio de verdade. Um negócio que precisa de administração, que precisa de organização administrativa e financeira. É a gente abrir as portas dos nossos estúdios e esperar os clientes chegarem, é não entender de planejamento, é não entender de estratégias, é não entender de marketing. E uma dica que eu te dou com toda a minha experiência e que a gente aplica no nosso estúdio é a gente tirar um horário da nossa agenda para a gente organizar essa parte. A gente sabe que a gente é de humanas, a gente não gosta de nada que envolve exatas, a gente não gosta de planilha, a gente não gosta desses controles. Mas esse é o primeiro erro que um instrutor de Pilates comete no seu estúdio. É não ter controle, é não ter essas planilhas, esse sistema, essa forma de se organizar. Cada um se organiza de uma maneira. Tem pessoas que trabalham com sistema, tem pessoas que trabalham no papel, tem pessoas que trabalham com livros, com anotações, tem pessoas que trabalham em planilhas no computador. Não importa, mas é necessário um controle. É necessário a gente encarar o nosso estúdio de Pilates como uma empresa, como um negócio que precisa ter faturamento
para pagar as suas despesas e gerar lucro. Essa conta, ela tem que ser clara no final do mês do instrutor de Pilates. Então, o maior erro é ele não ter essa clareza por ele não encarar o seu negócio como um empreendimento, como um comércio, que para que ele se sustente, ele precisa de faturamento. Então, muitas vezes a gente não sabe o número de clientes que a gente precisa para poder, por exemplo, cobrir as nossas despesas, né? E quando eu falo despesas, eu digo despesas do negócio. Eu digo despesas do empreendimento, do estúdio. Então você precisa ter esse controle. Então, se você não tem, já comece a se organizar para 2021. Uma dica que eu te dou, faça uma relação das suas despesas, organiza isso num papel, numa planilha, tudo que você gasta no seu estúdio. E aí, pensa quantos clientes você precisa ter para cobrir aquelas despesas fixas, despesas variáveis, ou seja, aquela despesa que você não tem todo mês, mas que ela vai entrar na sua planilha de custo, como por exemplo manutenção de ar-condicionado, alguma taxa, imposto que seja trimestral, que seja semestral, IPTU, que é anual. Então, existem despesas fixas e despesas variáveis. Faça isso numa planilha, contabilize isso no final e faça a conta de quantos clientes você precisa ter. E aí você vai ter o faturamento, né, que é o pagamento da mensalidade desses clientes, os pacotes, as sessões que ele fecha com você. Você vai ter o faturamento, você vai ter a sua lista de despesas e aí você vai ver se você está no negativo, se você está no 0 a 0 ou se você está no positivo, se você está gerando lucro para o seu negócio. É assim que a gente administra, que seja de pequeno porte até grande porte. O tamanho do empreendimento, o tamanho da sua empresa, o tamanho do seu estúdio não importa. O que importa é que ele precisa de controle. E o controle pode ser de forma simples, desde que você entenda, tenha clareza dos números ali do seu negócio. O que você está faturando, o que você está gastando e o que você está lucrando. Você precisa dessa clareza. E esse é um erro super importante e é um erro comum cometido por nós, instrutores de Pilates. A gente simplesmente sai da faculdade, abre a porta do nosso consultório, abre a porta do nosso estúdio e quer atender, né? Muito mal anota ali num caderno a mensalidade e se anota. Então, encare o seu estúdio de Pilates como um negócio que pode te gerar muito lucro. Um negócio que pode começar 2021 de forma diferente de 2020 e dos anos anteriores, que você não se interessava nesse assunto. O segundo erro é, também falando de finanças do nosso estúdio de Pilates, um grande erro cometido pelos instrutores de Pilates é não separar as despesas pessoais das despesas do estúdio. Isso é muito comum. Eu também já fiz isso. E é um erro dentro do seu negócio. Separe. Se você não tem essa conta separada, separe a partir de hoje, depois que você assiste essa aula. Comece a fazer as contas divididas. As contas pessoais do profissional e as contas profissionais do seu estúdio. Tudo que o seu estúdio precisa para ele funcionar. Aluguel, luz, água, condomínio, segurança, faxineira, secretária, contador, tudo de despesa do seu estúdio está em uma lista. E separa as despesas pessoais do profissional, né? O maior erro é a gente ter isso tudo misturado. Então, vai aí uma dica para você e um exercício de casa. Você precisa ter, né, o seu salário dentro das contas do estúdio. O seu salário do profissional, ele é um custo do seu estúdio, ele é uma despesa do seu estúdio. Então, quando você fizer a sua relação de despesas do seu negócio, do seu estúdio, vai ter lá o salário do profissional. E aí, você vai retirar esse seu salário, você vai retirar todas as despesas, e aí sim, você vai ver se o seu estúdio está gerando lucro ou não.
O maior erro é a gente ter isso tudo misturado. Por quê? Quando você mistura a sua conta pessoal da sua conta do seu estúdio, você vai receber no final daquele dia duas mensalidades. Vamos supor que a sua mensalidade seja de R$ 200 do Pilates. Então, naquele dia, 2 alunos seus fizeram o pagamento e você faturou naquele dia R$ 400. Só que esses R$ 400, ele tá naquele dia, mas ele é do mês e ele é do estúdio, ele não é seu. Esses R$ 400 não é do profissional. E aí qual é o maior erro? Você pega esse dinheiro e vai fazer compras no supermercado, as suas compras de casa, as suas compras do mês. E aí tá errado. E eu tenho certeza que você já fez isso, porque eu também já fiz. E aí, mistura tudo. Quando chega no final do mês, aqueles R$ 400 que você pegou vão faltar para o estúdio. E, na verdade, ele não era seu, ele era faturamento do negócio. Então, ele precisa ser gasto com o estabelecimento. Ele precisa ser gasto com as despesas do estúdio, né? Então, é um erro também muito comum, um erro importante, um erro grave. Fica aqui o exercício de casa de você amanhã ou hoje mesmo, no final dessa aula. O exercício que eu passo para você, instrutor de Pilates, é você separar as contas pessoais das contas do estúdio. E o primeiro exercício, a primeira tarefa é você ter duas contas separadas. Hoje a gente tem contas digitais, né? A gente tem bancos digitais que tem taxa zero. Então você pode abrir uma conta digital, colocar como sua pessoal ou, né, colocar como sua profissional, ter essas duas contas e aí começar a administrar o que é dinheiro do profissional, o que é dinheiro do estúdio, o que é contas, débitos, despesas do profissional e o que são despesas do estúdio. Comece a dividir isso. No final do mês, você vai ter a clareza das duas partes. O que o profissional gastou na sua vida pessoal e o que o seu estúdio gastou de despesa, de custo para se manter aberto naquele mês, né? O quanto ele faturou, o quanto ele está gastando, se ele precisa diminuir um pouco o material de limpeza, se ele precisa diminuir um pouco alguma taxa, alguma conta, né? Alguma compra que você queira fazer. Quando que você vai poder investir no seu estúdio, comprar um equipamento novo? Quando? Como que você vai ter essa clareza se você não tem isso separado, né? O que é gasto do estúdio, o que é gasto do fisioterapeuta ou do profissional de educação física que tem aí a gestão do seu estúdio. Então, comece a repensar, né, sobre esse erro tão importante. Que você já comece a se organizar agora, para você começar 2021 já com isso separado. Até porque, quando você fechar o ano de 2021, em dezembro, você já vai ter o balanço de janeiro, né? O que faturou, o que gastou, o que teve de lucro, se naquele mês de janeiro teve mais lucro ou menos lucro do que dezembro. Aí você vai ter realmente a análise dos resultados do seu estúdio, separado das despesas que você gastou no Natal, as compras que você fez em dezembro, enfim, separado, né? Esse é um erro também muito comum de gestores de estúdios de Pilates, é ter as suas contas pessoais misturadas com as suas contas do estúdio. O terceiro erro que eu venho falar aqui para vocês também hoje, também é referente ao financeiro, à parte de gestão, né, financeira do estúdio, é a questão de abaixar o preço, é a questão de dar muito desconto, é fazer muita promoção no seu estúdio. Eu costumo falar que a gente precisa analisar os nossos números, né? A gente precisa saber quanto é o nosso preço, qual é o nosso valor embutido naquele preço, né? Vocês já sabem que preço e valor são palavras diferentes, eles têm significados diferentes. Então, quando você vende, você tem um preço, mas quando você tem o seu valor embutido, esse preço pode ser mais alto, né? Porque serviço de Pilates, a gente tem estúdios de Pilates
né, um em cada bairro, um em cada esquina praticamente. O que diferencia um estúdio do outro é o valor, né? É o valor que você, enquanto profissional, é o valor que o seu estúdio imprime sobre aquele serviço. Isso é que vai diferenciar o preço. Então, se você tem o seu preço, você tem que analisar esse preço, se a quantidade de clientes pagando aquele preço supre as suas despesas, né? Se isso é o faturamento, se o faturamento está cobrindo as suas despesas, as despesas do estúdio, isso é a primeira coisa, isso é você aprender a precificar o seu serviço. Por isso que a gente não orienta olhar para a concorrência, né? Você não sabe como é a despesa desse seu concorrente. Você não sabe como que é a planilha de custos daquele seu concorrente. Então, se você tem um estúdio na sua esquina que presta o mesmo serviço que você não precisa saber quanto ele está cobrando de mensalidade, porque ele tem um valor de aluguel, você tem outro, ele tem despesas que talvez você não tenha, ele às vezes paga condomínio e às vezes você não paga, então o preço dele vai ser um e o seu vai ser outro, né? O valor que ele coloca em cima do serviço de Pilates lá vai ser um, o seu valor vai ser outro. Então, coloque o seu preço em cima dos seus custos, em cima da sua realidade, né, do seu negócio, do seu estúdio de Pilates. Não queira olhar o vizinho, né? Não queira olhar a grama do vizinho, ela vai sempre ser mais verdinha, mas ele tem, né, uma realidade e você tem outra. Deixa o seu cliente escolher qual serviço ele vai preferir, né? E você tendo o seu preço baseado nisso que eu falei, você precisa saber até quanto de desconto você pode oferecer para o seu cliente em cima desse preço que você já calculou. Então, se todo mês você oferece desconto, se para todo mundo você oferece desconto, aí você vai ter um rombo lá no seu faturamento. Então, tome cuidado com muitos descontos, né? Tome cuidado com promoções todo mês. Não abaixe o valor da sua mensalidade, não abaixe o preço do seu serviço, porque senão você vai ter uma queda no seu faturamento. E muitas vezes as suas despesas continuam as mesmas. Ou, dependendo do mês, entra aquela despesa variável que não estava lá na sua lista de despesas fixas, e aí você vai ter uma tabela de custo maior. Imagina se naquele mês que a sua tabela de custo está mais alta, né, suas despesas do estúdio elas estão mais altas, e aí é o mês que você ofereceu promoção. O que vai acontecer? Você vai ter uma queda no seu faturamento, porque você ofereceu promoção, e você vai ter um aumento nas suas despesas. O que vai acontecer? Você vai ficar no negativo. Ou muitas vezes você vai ficar no 0 a 0, você não vai ter lucro. E aí você não está encarando o seu estúdio como um negócio. Então, até para você oferecer desconto, até para você oferecer promoções, você precisa fazer essa análise. Você precisa ter clareza sobre os seus números. Você precisa ter estratégias, né? Então, se você quer realizar um mês de promoção, fazer uma campanha para atrair novos clientes, para divulgar mais o seu serviço, o seu estúdio de Pilates, faça um planejamento. Que mês que você vai oferecer? Talvez seja o mês que você tenha suas despesas mais baixas, né? Olha lá na sua tabela de custos e veja lá naquele mês qual é o mês que você tem o custo mais baixo do estúdio. É o mês que não entram despesas variáveis, é o mês que você não precisa gastar com muito material de limpeza, é um mês que você não vai comprar material, por exemplo, de secretaria, material de escritório. Então, pegue esse mês e realize a promoção que você quer fazer com o desconto que você pode fazer. Então, não é qualquer desconto. Ah, eu vou oferecer 10, 20% de desconto. Será que você pode oferecer 20% de desconto na sua mensalidade? Você pode estar entrando no prejuízo, você pode estar levando o seu estúdio à falência. Então, analise os descontos. E uma dica importante que eu dou para você, instrutor de Pilates, gestor de estúdio, troque a palavra promoção por bônus.
Ofereça bônus para o seu aluno, ofereça sessões a mais, feche pacotes com mais aulas de Pilates, ofereça complementos. Por exemplo, se você trabalha com Pilates, ofereça serviços à parte, massagem. Se você trabalha com Pilates solo, ofereça uma sessão de Pilates bola, por exemplo, uma sessão de Pilates com rolinho, uma sessão de Pilates só de TheraBand na parte de Mat Pilates. Ofereça bônus para esse seu aluno. Troque a palavra promoção por bônus. E se caso você queira oferecer promoções para realizar uma campanha estratégica, né? Que você tenha estratégia no seu estúdio. Você está fazendo uma campanha para quê? Né? Você está fazendo uma campanha para atrair novos clientes, você está fazendo uma campanha para divulgar um serviço novo que você implantou no seu estúdio de Pilates. Eu quero divulgar a modalidade Pilates Kids. Né? Eu não tinha Pilates para crianças. A partir de mês que vem eu quero inserir no meu estúdio. Então, no mês de outubro, eu vou oferecer desconto para a mãe que levar a criança. Tem coerência. Você está fazendo uma campanha de desconto, mas porque você quer divulgar a sua turma Kids. Agora, simplesmente você oferecer desconto, oferecer promoção, sem uma estratégia, sem um plano, né? Sem você analisar, sem você planejar, aí é um tiro no pé, né? Aí você está fazendo sem esperar resultado. E muitas vezes você pode esperar um resultado negativo. Você pode esperar um resultado onde você ofereça muita promoção, um desconto muito alto e o seu custo está lá em cima. A sua planilha de despesa no estúdio está lá em cima. O que vai acontecer? Você vai diminuir o seu faturamento com a sua despesa lá em cima. Você vai ter negativo ou lucro zero naquele mês. Então, é um outro erro muito comum. Então, eu falei sobre o primeiro erro, que é você não encarar o seu estúdio de Pilates como um negócio, como um estabelecimento, como um comércio que precisa ter faturamento, despesas para manter, né, a sua estrutura aberta e lucro. Isso é ter um negócio de verdade. O segundo erro, que é você não separar as finanças pessoais das finanças profissionais. E o terceiro erro é você fazer promoções em excesso, oferecer muito desconto no seu estúdio de Pilates. Então são erros comuns, muito comuns, que acontecem nos estúdios de Pilates. Erros que eu já cometi também. Então por isso que eu tô aqui dividindo esse material com você, dividindo essa aula, dividindo dicas, estratégias, porque eu também já cometi. E é muito interessante quando a gente escuta, quando a gente conversa, quando a gente recebe orientações de pessoas que já passaram por aquela situação, né? Por pessoas que já percorreram aquele caminho. Então é muito fácil, eu que já passei por aquele caminho que deu errado, que não me levou aonde eu queria, que era o sucesso, que era o lucro, é muito mais fácil eu falar, não vai por esse caminho, vai por esse caminho aqui, porque esse aqui não vai te levar para o resultado que você quer, que é o sucesso, que é o lucro, que é, né, fazer o seu estúdio girar, né, fazer essa roda do seu negócio girar. Então, né, compartilhem esse material com outros colegas que precisam também estar aqui ouvindo, né, sobre isso. O quarto erro muito comum também, falando na parte de finanças do estúdio de Pilates, um erro muito comum que acontece com gestor de estúdio de Pilates é não ter o seu salário definido, é não ter o seu prolabore. Muitos gestores de estúdio não sabem nem calcular o seu salário, né? Muitos deles se baseiam no salário do piso, né? O piso do fisioterapeuta. Na verdade, o piso do educador físico, do profissional de educação física, né? Que é uma base ditada pelos nossos conselhos, né? Tanto o CREFITO quanto o CREF. Isso é uma base, como o próprio nome já diz, é um piso, né? Ele tem uma margem ali, onde é estipulada para o profissional receber, né? Existe uma carga horária pré-determinada e um salário pré-determinado. Mas para você calcular o seu prolabore, o seu salário dentro do seu estúdio de Pilates,
Você tem que pensar como autônomo, você tem que pensar como pequeno empreendedor. E aí você precisa, primeira coisa, é ter clareza sobre as suas despesas. Então você vai fazer uma relação de tudo que você precisa para aquele mês, tudo que você precisa para viver, o que você gasta naquele mês. Faça esse exercício. Então, pegue um papel e uma caneta aí, agora, enquanto você me assiste aqui, e faça uma relação de tudo, mas tudo. É aquele cafezinho que você toma na rua? Anota. Quantas vezes na semana você almoça fora? Anota os seus gastos. Quanto mais ou menos você gasta de supermercado? Ah, mas eu não sei. Mais ou menos. A sua última compra foi quanto? Estipula ali. Você tem gasto com a escola do filho? Anota ali. Você paga aluguel? Anota ali. Da sua casa, despesas pessoais. Então você vai fazer a anotação de tudo que você gasta no mês. Outra dica importante é você olhar para essa anotação, fazer o somatório lá embaixo, você vai achar um valor X. Esse é o seu salário. Mas aí se você contabilizou lá e essa conta toda deu, por exemplo, 5 mil reais, e você vai falar, nossa, mas eu não recebo 5 mil reais do meu estúdio. E aí? Então seu estúdio está no negativo. Então tá vendo como você não pode misturar as contas pessoais das contas do estúdio? Se você somou suas contas pessoais e elas deram 5 mil e você não tira 5 mil no seu estúdio, da onde está vindo esse dinheiro? Tá tudo misturado, tá vendo? Você tá pegando do estúdio de um mês, você pega do mês passado, você pega dinheiro que nem ainda entrou no caixa do estúdio. Então, uma bagunça. Então, o que você vai fazer? Ah, eu não recebo 5 mil reais do estúdio, o estúdio não tem condições de me pagar 5 mil reais. Você tem que analisar as suas despesas. Você tem que diminuir os seus custos. Então, você vai olhar para a sua planilha de custos e vai falar o que você pode priorizar. E aí você faz por categoria. O que é obrigatório, você coloca ali na frente o O de obrigatório. Ah, é obrigatório eu pagar o aluguel. É obrigatório o meu telefone celular. É você que vai priorizar o que é obrigatório dentro das suas despesas. E aí, você, num segundo ponto, você vai colocar na frente a palavra I, ou a letra I, que é importante. Então, não é obrigatório, é importante. Por exemplo, Sky. Por exemplo, TV por assinatura, TV a cabo. É importante, mas não é obrigatório, né? Eu considero. Aí você tem que fazer o que você considera importante. Ah, o que eu considero importante? A minha secretária que faz a limpeza da minha casa, que faz o auxílio aqui da minha casa. Isso é importante, mas não é obrigatório. É obrigatório? Né? O aluguel é obrigatório. Se eu não pagar, como é que faz? A luz é obrigatória. Se eu não pagar, vão cortar. E depois você vai priorizar. Então você já tem a prioridade do que é obrigatório e o que é importante. E por último, você vai colocar as letras P, S, V. Ao contrário, P, V, S. Posso viver sem. Você vai colocar essas 3 letrinhas. P, V, S. Posso viver sem. O que você pode viver sem? Talvez você pode viver sem o almoço na rua. Tá vendo? Ele não é obrigatório, ele não é importante. Você pode viver sem, você pode fazer a comida em casa, você pode, economizar. Tá vendo como é importante a gente ter essa clareza de tudo que a gente gasta, de nós autônomos conseguirmos listar e elaborarmos o nosso salário? Muitas vezes isso não vai vir do salário piso, do salário base calculado lá pelo nosso conselho. Quem vai calcular o salário é você. Então, um erro grande do instrutor de Pilates, do gestor do estúdio, é não ter o seu salário definido. Isso é um erro muito comum. Então, você já sabe agora que você tem que realizar essa lista de gastos e depois você vai priorizar o que é obrigatório, o que é importante e o que é posso viver sem. Uma vez tendo essa lista, eu tenho certeza que aqueles 5 mil lá embaixo eles vão ser diminuídos. Mas se você tem condições de receber os 5 mil reais no seu estúdio, ok. Se você não tem, realize as opções de prioridade e
pegue um novo valor. Talvez tenha reduzido para R$ 4.000, para 3.500. Ok, eu vou pegar esse valor e vou colocar na minha tabela de custos lá no meu estúdio. É assim que a gente faz. Isso vai estar listado lá na minha tabela de custos como Prolabore. Então, na minha planilha de gastos, na minha planilha de despesas do meu estúdio, vai estar aluguel, condomínio, água, luz, IPTU, Prolabore. Assim que a gente faz a organização financeira pessoal e profissional. Então, se você não faz assim, você está cometendo um dos erros muito importantes, que é o quarto erro aqui que eu citei dentro do seu estúdio de Pilates. Já comece 2021 de forma diferente. O quinto erro que eu venho dividir com vocês é o profissional gestor de Pilates não ter reserva de emergência, reserva de segurança. Eu aprendi que a gente não deve falar a palavra reserva de emergência, porque a gente está pedindo uma emergência, né? A gente está jogando para o universo essa palavra emergência. Então é muito melhor a gente falar reserva de segurança, fundo de segurança, porque a palavra segurança ela nos traz, né, muito mais conforto do que a palavra emergência, né? Então troque também a partir de hoje esse termo, né? É você realmente elaborar o seu fundo de reserva, a sua reserva de segurança. E esse é um erro muito comum, né? Muitas pessoas, elas recebem e gastam e ficam no 0 a 0. Muitas vezes elas nem finalizam um mês para já estarem no 0 a 0. E nós passamos aí por um processo, né? Estamos ainda passando por uma grande aí pandemia e que pegou todo mundo aí de surpresa, e quem realmente não tinha essa reserva, realmente quem não tinha esse fundo aí de reserva, passou por dificuldades, né? Teve um desafio maior e ainda está tendo, né, nesse período agora, que está todo mundo se reerguendo, tentando se recompor. Então, comece a organizar a sua reserva de segurança, né? Você, gestor de estúdio, analise o quanto por mês você pode retirar do seu negócio, né? O quanto por mês você pode retirar ali do seu estabelecimento, né? Que seja pouco, mas que seja um valor, né? Que você retire para isso, com essa finalidade. Uma dica que eu te dou: coloque a reserva de segurança como uma despesa do seu estúdio. Então, se você tem a despesa de aluguel, de luz, de água, de IPTU, coloca ali também a despesa de reserva de segurança, a despesa de fundo de segurança, que seja R$100, R$50, né? E aí, no final do mês, você paga essa conta, né? Que na verdade é para sua reserva. E aí, aonde você vai colocar esse valor? Ou você coloca numa conta, ou você, né, aprende, estuda, adquire conhecimento para você aplicar, né, para você investir, que é a melhor opção para nós empreendedores aí, termos esse fundo de reserva, né? O aconselhável é a gente ter no mínimo 6 meses das nossas despesas. Então, na verdade, não são despesas pessoais, são despesas do estúdio. Então, se você tem lá R$5.000 de despesa do estúdio, você tem que ter 6 vezes 5.000, né, guardado na sua reserva. Ah, mas é impossível, como que eu vou ter R$30.000? Não, você não vai começar com 30.000, você vai começar com 100. Só que quanto mais tarde você demora a fazer, mais tarde você vai alcançar os 30.000. Então, comece a partir de agora, a partir de amanhã. Já se organiza, faça a sua lista e coloque lá a reserva de segurança. Ah, mas R$100 é muito, eu não posso tirar R$100 do meu estúdio. Retira 50. Ah, mas 50 é muito. Retira menos. Mas coloque como uma conta, né? E se você achar que não tem como tirar mais do seu estúdio, reveja as suas contas, reveja as suas despesas. Talvez você possa substituir. Talvez tenha aquela despesa do estúdio que não seja tão importante quanto você fazer uma reserva. E talvez você faça essa substituição até você conseguir enquadrar, incluir, né, implementar no seu estúdio de Pilates mais essa conta que é a sua reserva de segurança. Outro erro muito comum, que é o sexto erro, é o fisioterapeuta e o profissional de educação física não se reciclar, não estudar, não pesquisar, né?
gestão, administração, economia, finanças para o seu negócio. A gente sai da faculdade com uma habilidade técnica grande, a gente aprende a trabalhar. E o que é o nosso trabalho? Atender, né? E aí o que a gente sai da faculdade e faz? Pós-graduação, para poder adquirir mais habilidade técnica. E aí a gente quer cursos disso, curso de aprimoramento, e a gente não faz um curso de administração, um cursinho de gestão, uma orientação de um Sebrae. A gente não busca isso. Porque muitos colegas fisioterapeutas e instrutores de pilates, profissionais de educação física, falam que não gostam. Eu não gosto de números, eu não gosto de administração, eu não gosto de planilha. Mas você escolheu fazer a gestão de um negócio. Você escolheu ser microempreendedor. Você, teve a escolha de ter esse bônus, que é você ser autônomo, mandar no seu negócio. O próprio nome já diz, quem manda administra, quem manda é líder. Então você manda no seu negócio, você precisa ter domínio sobre aquilo que você está mandando. E aí eu vejo os nossos colegas não se reciclando, não estudando. E aí sabe o que acontece? Não alavanca, não roda. O seu estúdio de pilates ele não cresce, ele não vira de fato um negócio. Um negócio que precisa ter faturamento, despesa e lucro. E aí vira um ciclo onde a gente atende, trabalha, recebe, paga conta. Atende, trabalha, recebe, paga conta. Não tem reserva, não aplica, não tem planos. Esse é o 7º erro, trabalhar para pagar conta. Muitos instrutores de pilates cometem esse erro, trabalhar para pagar conta. E a gente não pode pensar assim. A gente precisa pensar em planos. A gente precisa fazer um planejamento de vida pessoal e profissional. Você, enquanto pessoa, precisa evoluir, crescer, adquirir coisas, conhecimento, viagens, materiais, o que você quer adquirir. E o seu estúdio. Ele também tem planos do negócio, E quem vai determinar é você. Esse plano é o quê? É ampliar, é melhorar equipamento, é aumentar a sua equipe, é você que tem que determinar. E não simplesmente cometer esse erro grande que é trabalhar para pagar a conta, E muitos colegas eu vejo que fazem o quê? Trabalham e não conseguem pagar contas, porque o dinheiro não dá. Então, não cometa esse erro, Faça planejamento, aproveite agora o início do ano, coloque num calendário tudo que você vai realizar de janeiro até dezembro. Estamos num período desafiador, num período incerto, A gente sabe que a maioria das coisas que a gente escreveu para 2020 a gente não conseguiu fazer, mas a gente programou, a gente planejou, muitas coisas foram transformadas para o online, muitas coisas foram resolvidas de uma forma diferente daquilo que foi projetado, daquilo que foi programado, mas houve estratégia, houve planejamento. E o momento de fazer isso é agora, em dezembro. Então, aproveite o momento que estamos passando agora para organizar o ano de 2021, para que você não cometa esse erro, que é o nosso 7º erro aqui, trabalhar para pagar a conta. Então, trabalhe, mas tenha planos, Tenha planos pessoais e tenha planos também profissionais, planos do estúdio, planos do negócio, para que realmente você consiga crescer com o seu estúdio de pilates, Ele realmente se tornar um estúdio de sucesso, se tornar um estúdio lucrativo, um estúdio onde você consiga pagar as suas contas com tranquilidade, para que você consiga ir para casa satisfeito depois de um dia de trabalho, quando você for fechar o seu mês, você ter tranquilidade para fechar. Quantos colegas eu vejo e falam, ai meu Deus, está no fechamento do mês, eu não vou conseguir fechar esse mês, a não ser no vermelho. Não é isso que eu quero para você. Eu quero tranquilidade, eu quero que você fique louco para chegar ao final do mês, para você fechar suas contas e ver o seu dinheiro sobrar.
né? Ver você investindo, ver o seu estúdio andando sozinho, ver as suas contas separadas, pessoais e profissionais, ver tudo pago. É tão bom quando você tica lá suas contas, pago, e dinheiro que sobrou, você vai investir, você vai viajar, você vai fazer planos, adquirir algo, bem material que você quer. É isso que eu quero para você, instrutor de Pilates. Então pense dessa forma. E você, para isso, tem que ter um método, você precisa ter uma organização, você precisa ter tarefas que você precisa fazer no seu estúdio. Essas tarefas são diárias, né? Eu falo que para a gente colher uma flor, a gente tem que plantar a sementinha da planta primeiro, né? Então, a gente planta diariamente para, de repente, colher essa flor no final do mês. Que é justamente esse nosso resultado, é o resultado positivo do seu estúdio de Pilates, né? Então, imagina no final do ano, a gente vai colher um jardim, né? Enorme, se isso for plantado diariamente, né? Etapas administrativas, organização financeira, isso dá trabalho. Mas se você coloca como método, se você coloca como rotina, né, dentro do seu estúdio, isso se torna natural. Né? Isso fica prazeroso, né? Você alimentar aquela planilha, analisar os seus números. Isso se torna um hábito, né? No seu estúdio de Pilates. Tire um dia da semana para você fazer isso. No começo vai ser chato, porque vocês não gostam, assim como eu, né? Nós, profissionais de saúde, não gostamos de exatas. A gente não gosta de abrir planilha, mas tire um dia da semana para você fazer esse exercício. Analise os seus números. Dê uma olhada quanto de faturamento está entrando no seu estúdio. Quantos clientes você tem. Quantos horários você tem vago. Será que você precisa fazer alguma divulgação maior para aumentar o número de clientes? Ou aquele número de clientes ele já está cobrindo o seu faturamento? Ou você está com um faturamento legal, mas você não está tendo lucro? Qual é o problema disso? Você está com as despesas muito altas. Então você só consegue ver isso se você parar para analisar. Se você tem um faturamento que está legal e se você tem a tabela sua de despesa do estúdio que também está legal, você não vai ter lucro, vai ficar no 0 a 0, né? Então talvez o que você precise fazer? Aumentar o seu número de clientes ou diminuir os seus custos, né? Evita aquilo, diminui aquilo, né? Que você está gastando demais no seu negócio. Aproveita agora, por exemplo, esse período de pandemia, onde a gente está tendo que ficar com os nossos estabelecimentos abertos. Muitos colegas economizaram energia, porque tinha ar-condicionado em excesso ligado o dia todo, então tinha o custo lá no alto de luz. Olha que economia! Água é outra coisa também que gasta muito, galão de água. Troque, faça um investimento, coloque um filtro. Então, assim, são detalhes que a gente tem no nosso estúdio que fazem diferença. São detalhes que fazem muita diferença. Outra coisa que faz muita diferença no nosso estúdio, copo descartável. Faça um copo personalizado, uma garrafinha, entregue para o aluno e ele leva, cada um leva a sua. O ambiente agradece e as suas contas também. Então são hábitos que às vezes a gente, enquanto gestor, a gente não para olhar. O dinheiro vai indo, vai saindo e muitas vezes a gente não tem o lucro no final do mês e é isso aí, né? Que tá minando. É aquela aguinha que fica minando ali, que quando você soma depois de 12 meses, enche um balde, né? Então, pare para analisar os seus números, né? Pare para analisar a sua gestão. Tire um dia da semana para você fazer isso. No começo vai ser desafiador, mas depois vai ser prazeroso, porque você vai começar a ver números interessantes no seu negócio, no seu estúdio. Então é isso. Eu fui breve, eu fui rápida, mas espero que você tenha gostado, né? Compartilhe aqui embaixo essa live com colegas que precisam ouvir isso. Vamos compartilhar informação, compartilhar conteúdo, orientações. Quanto mais a gente compartilha, mais a gente cresce. E se você tem alguma dúvida, algum desafio na sua gestão financeira e administrativa, deixa aqui embaixo nos comentários ou me manda aqui por message ou direct que eu vou estar te auxiliando com toda a nossa experiência que a gente tem no nosso método que a gente aplica lá no Estúdio Corp. Hoje eu falei sobre esses 7 erros muito comuns,
O primeiro erro foi não encarar como um negócio. O segundo erro foi não separar as contas pessoais das profissionais. O terceiro erro foi abaixar preço, fazer promoções em excesso, dar muito desconto. O quarto erro foi não ter salário definido, foi a gente não saber calcular o nosso salário, o nosso prolabore. O quinto erro foi a gente não ter reserva de segurança. Isso também é um erro muito comum e a gente precisa fazer a partir de agora. O sexto erro foi o profissional não se reciclar, o profissional não estudar, não buscar orientação administrativa, econômica, financeira. E o sétimo erro, trabalhar só para pagar a conta. Então eu espero que você analise esses 7 erros, que você possa rever, repensar, né? Qual erro que você está cometendo mais, se são os 7, ou se são menos, ou se é um só, e possa repensar para que 2021 você não cometa eles novamente. Tá joia? Espero ter te ajudado. Toda quinta-feira eu vou estar aqui trocando sobre gestão, administração e gerência dos nossos estúdios de Pilates. Eu vejo que somos muito carentes nesse assunto. Nós temos uma negligência mesmo, a gente não estuda e a gente não busca conhecimentos nessa área. Então eu tô aqui dividindo um pouquinho da minha experiência com você toda quinta-feira e espero que você compartilhe aí com os demais colegas e deixe aqui embaixo a sua dúvida e desafio para que 2021 seja diferente. Tá? Muito obrigada pela presença de todos. Não pude interagir muito aqui, senão eu perco o raciocínio, mas deixo aberto aqui nos comentários para perguntas, para questionamentos e dúvidas que vocês tenham. Tá joia? Obrigada mais uma vez a todos. Nos vemos quinta que vem com mais um tema de gestão e administração na nossa live aula 5. Um beijo, tchau, tchau!